Opa, fala aí, fantasminhas. Como vocês puderam notar, eu andei meio off do canal e não postei nada durante uma semana mais ou menos, e isso aconteceu porque eu tava de mudança de casa. Vocês sabem a correria que é pra mudar de casa e fica uma bagunça por tudo que é lado. Eu também fiquei com a minha namorada nesse processo de mudança e ela até fez esse desenho aqui nosso que eu achei muito lindo e queria mostrar em vídeo. E antes eu dividia quarto com meu irmão mais novo, agora eu divido quarto com meu irmão mais velho. Ele é meio cavalo, mas eu acho que vocês vão gostar dele. Cavalo. E eu cancelei a internet uns dias antes do que deveria e fiquei sem net por uns 4 dias mais ou menos, pra poder mudar e colocar a internet na nova casa. E nesse período sem internet, eu decidi ficar escrevendo alguns roteiros de vídeos e ficar jogando alguns jogos offline que eu tinha no computador baixado. E um desses jogos que eu tinha salvo era o Pokémon Gold, um dos jogos que mais marcaram a minha infância, que é um jogo de Game Boy Color bem antigo. Eu já zerei esse jogo e fiz o aftergame umas 200 vezes e eu tava cansado de só zerar ele ou de tentar fazer equipes de pokémons mirabolantes. Tipo, eu já zerei esse jogo com os 3 iniciais e até com a Chikorita, que eu acho horrorosa. Já fiz tudo quietinho e possível nesse jogo e eu tava buscando alguma coisa nova pra fazer no Pokémon Gold. Até que eu tive a pior ideia da minha vida. Eu perguntei para alguns amigos o que eu poderia fazer de diferente no Pokémon Gold, até que um amigo no WhatsApp falou sobre um tal de Nuzlocke Challenge. Um desafio que parecia legal no começo e me motivou a jogar Pokémon mais uma vez, mas eu não sabia onde eu estava amarrando o meu burro, eu não sabia onde eu estava me metendo. Alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo com certeza são fãs de Pokémon e devem saber do que se trata o Nuzlocke, mas eu vou explicar porque o meu conteúdo é mais voltado para desenhos e às vezes, bem às vezes mesmo, eu posto algum conteúdo de algum jogo que eu gosto. Nuzlocke Challenge é um desafio em que consiste em você zerar Pokémon seguindo algumas regras propostas por esse desafio, e é exatamente aí que tá a tristeza. As regras desse desafio são: se o seu Pokémon morrer, ele morreu. Tipo, ele morreu de verdade. Você não pode reviver ele no centro Pokémon como usualmente a gente faz. A segunda regra é que você só pode capturar o primeiro Pokémon da área em que você estiver. Sem segunda chance, só pode capturar o primeiro Pokémon que aparecer e você não pode usar os Pokémons que foram dados a você, tipo o Togepi ou o Eevee. Você só pode usar os Pokémons que você capturou e tem que ser o primeiro da área. E a terceira regra é que você tem que obrigatoriamente colocar um nome nos seus pokémons, e de preferência que não sejam nomes genéricos, mas sim nomes de pessoas, nomes de pet e etc. Nomes que te ajudem a enxergar o seu pokémon com amor como se ele fosse um parente seu. Pareciam regras inofensivas para um joguinho que eu tava jogando pela 100ª vez, mas não é isso que estava acontecendo. Ao decorrer do jogo, eu entendi o quanto esse desafio pode ser cruel com o jogador. Antes da gente continuar esse vídeo, eu queria pedir o seu like se você está gostando e pedir para você se inscrever no canal e me seguir no Twitter se você ainda não me segue. Eu tenho uma comunidade do canal lá e você pode postar o que você quiser nessa comunidade para a gente interagir, principalmente sugestão de vídeo ou feedback de vídeos. Pode me xingar se quiser. É justamente quando te criticam que você melhora. Vai estar aí na descrição do vídeo se você quiser seguir, e por lá eu dou uns avisos, tipo esse que eu ia ficar meio off por causa da mudança de casa, e tô sempre ativo por lá falando de LOL, futebol, desenhos e umas coisas engraçadinhas que aparecem na minha timeline. Ah, claro, vamos voltar pro vídeo. Você que tá assistindo, você se considera uma pessoa sentimental? Eu sei que uma pergunta aleatória para um vídeo de Pokémon, mas me responde, você se apega muito às pessoas ou a coisas principalmente? Talvez você seja frio e calculista e não ligue muito pra nada, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo são sentimentais iguais a mim. Eu me apego a muita coisa, eu gosto de guardar coisas que as pessoas me deram por guardar o sentimento positivo que essa coisa carrega, como guardar um colar que eu ganhei de um amigo, por exemplo. E eu tô falando tudo isso porque ser sentimental e jogar Nuzlocke Challenge no Pokémon são duas coisas que não se misturam. Esse desafio no fundo vai revelar o quanto você, jogador, tem a capacidade de se apegar a um monte de pixel se você for sentimental. Os seus Pokémons vão eventualmente morrer nesse desafio, e as regras desse jogo vão te fazer sentir um amor enorme por ele. Essa terceira regra que eu falei de você ter que obrigatoriamente colocar um nome no seu Pokémon é proposital pro sádico que criou esse desafio para ele fazer você realmente adotar um Pokémon para si. Se você nomeia um Hoot, por exemplo, de Bluetooth, igual eu fiz com o meu Hoot, eu achei o nome legalzinho, eu sou estranho, e aí logo em seguida o seu Bluetooth morre,
não é um simples Root que tá morrendo, mas sim o seu amigo Bluetooth que você amava e que agora não vai mais voltar. Você vai ver os seus pokémons morrendo um a um e o culpado dessas mortes nesse desafio vão ser indiretamente você. Foi sua culpa por colocar os seus amiguinhos em uma batalha ruim. Esse desafio de Pokémon é totalmente perturbador se você parar pra pensar. Se você for mais chola e sentimental, você vai realmente sofrer ao perder algum amigo Pokémon seu no meio do caminho. E esse desafio revela no fim uma natureza boa do ser humano. O meu canal é de filosofia e em algum momento é claro que eu ia chegar nisso. Nuzlocke Challenge conseguiu fazer uma coisa que, apesar de perturbadora, revela a natureza do ser humano de se importar e se sentir protetor de algo ou de alguém enquanto essa pessoa jogava Pokémon. Nós, seres humanos, temos por natureza esse instinto protetor que ativa quando a gente tem um filho ou um animal de estimação que a gente chama de filho. E é incrível como esse desafio consegue fazer a gente sentir esse mesmo sentimento do mundo real dentro de um jogo. O desespero que o Nuzlocke traz quando a gente perde um Pokémon consegue ter o mesmo peso de perder alguém importante na vida real, e é bizarro isso. E esse desafio pra mim é o mais perturbador dessa série de jogos porque ele também pode trazer um sentimento de insuficiência do ser humano. Sabe aquelas ocasiões onde você se sentiu culpado porque acha que não fez o máximo que você podia fazer? Tipo, se eu tivesse feito algo diferente, talvez alguém que eu goste muito não teria se machucado no meu passado. Então, esse sentimento é resgatado no Nuzlocke quando a gente deixa um Pokémon morrer. A gente fica totalmente isolado, pensando que poderíamos ter colocado nosso Pokémon em uma posição melhor em alguma batalha e fica pensando no que poderia ter feito de diferente. Um sentimento triste de se sentir, seja na vida real ou seja jogando esse desafio. Nuzlocke Challenge, no fim das contas, não se trata só de um desafio de Pokémon. Nuzlocke Challenge tem todo esse background de fazer a gente revisitar o nosso lado humano ao se importar com um Pokémon, mesmo que em tese ele não exista. Esse desafio faz a gente revisitar o nosso lado defensor enquanto a gente tenta manter o máximo de Pokémons possíveis vivos. E enfim, faz a gente revisitar o triste sentimento de que poderíamos ter feito algo de diferente para evitar que alguém que a gente gosta sofresse.